Hoje estamos aqui com mais um episódio de Encontros com Mercados e hoje eu vou entrevistar o coordenador, que é o professor Wellington, aqui da universidade. Ele já tem 15 anos de experiência na área de inovação e é líder executivo. E aí, o nosso tema de hoje é gestão de pessoas, como a gestão de pessoas influencia na área acadêmica. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele para ver como funciona na prática. O que é gestão de pessoas e qual a sua importância nas organizações atualmente? Vamos lá. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem. Então, a gestão de pessoas, ela é um setor muito importante dentro das empresas, porque antigamente as pessoas colocavam a gestão de pessoas como mais um setor operacional. E hoje a gestão de pessoas ela tem um lugar estratégico, um espaço estratégico, porque ela colabora com os objetivos institucionais, né, os objetivos estratégicos, para atender os próprios as metas e objetivos da empresa, mas também para desenvolver o capital humano. E hoje a gestão de pessoas ela não é mais só fazer seleção, recrutamento, né, e treinamento. Né? Ela vai agregar valor, ela vai desenvolver as pessoas, ela vai promover o engajamento, ela vai, por exemplo, motivar, monitorar os talentos, tentar reter os talentos, manter os talentos. Então, ela tem uma função muito mais ampla do que era antigamente. Sim. Quais são os principais desafios na gestão da equipe no ambiente universitário? Então, as universidades, as instituições de educação, elas têm uma característica um pouco diferente. Porque, às vezes, numa linha de produção, você tem lá os setores bem definidos, tem a produção, e já no setor educacional nós temos dois públicos muito diferentes um do outro. Um são os docentes, que funcionam, que têm mais o conhecimento e a prática da pesquisa e do ensino, e do outro lado você tem a parte técnica e administrativa, que estão mais focados na parte operacional, em suporte, nos processos das instituições. Então, o desafio é fazer com que esses dois públicos que são tão diferentes em termos de atuação, que eles compreendam que tudo que eles fizerem é para gerar valor para o estudante. Então, se eles não tiverem essa visão, a gente acaba tendo mais conflitos. Então, isso é um desafio muito grande, lembrar disso o tempo todo, que tudo que a gente faz é para melhorar o valor, para agregar valor na formação, agregar valor na vida do estudante. Sim, entendi. A terceira pergunta: como fazer para motivar e engajar colaboradores em uma instituição de ensino? Então, de um modo geral, a motivação e o engajamento, eles, tanto numa instituição, uma organização que não seja de educação, quanto na de educação, têm os mesmos desafios. Né? E a motivação em si, a gente sabe que ela é muito pessoal, ela é interna, cada um tem a sua, e o que a gente faz é estimular. Mas o que eu vejo que é mais importante e relevante é a gente tentar criar e desenvolver propósitos nas pessoas. Porque quando a gente entende que o que a gente faz é importante, que gera valor, que no caso de uma instituição educacional, que isso muda a vida do estudante, que melhora a formação dele, depois ele desenvolve a sua carreira lá fora. Quando as pessoas entendem que desde de um processo simples na organização até um processo complexo, quando a gente entende isso, isso muda a motivação, porque a gente entende o propósito das coisas. Então, eu vejo que a motivação e o engajamento, eles passam por esses dois... ele passa por essa questão do propósito, né? Que é até o que o Simon Sinek fala, né? Que é o ciclo de ouro. Né? A quarta pergunta é: qual o papel da liderança na gestão de pessoas? Então, hoje,
Na verdade, sempre foi assim, a função do líder e chefe, né, não são as mesmas coisas, né? Parece clichê, né? Mas o chefe fica, por exemplo, microgerenciando, ele está preocupado se a pessoa está fazendo, se não está fazendo. Não que o controle não faça parte, porque dentro do processo administrativo, né, a gente tem o planejamento, tem a organização, tem a coordenação, tem o controle, né? E tem a direção. A direção é mais ligado à liderança. Então, a função do líder, ele é muito mais um facilitador, né? É transformar, às vezes, um conflito numa oportunidade de inovar, não punir porque alguém errou, tentar fazer com que aquele erro vire um processo de aprendizagem. Então, o líder ele precisa ser um facilitador, precisa ter escuta ativa, precisa promover uma comunicação não violenta, precisa dar segurança psicológica para as pessoas. Então, tudo isso envolve a importância do líder hoje. A quinta pergunta é: como você lida com conflitos dentro das equipes? Então, o conflito ele é uma das partes mais desafiadoras dentro das empresas. Porque assim, cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem uma visão de mundo. E aliado a isso, a gente tem um outro desafio que para mim é um dos maiores desafios da liderança e dos ambientes, que é a comunicação. Naturalmente, o ser humano não é um bom comunicador. Então a gente precisa aprender a se comunicar. E o processo de se comunicar não é só de falar, é também de ouvir. Então, eu até brinco que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, para mim, o maior desafio para a gente resolver conflitos é conseguir fazer com que a comunicação ela flua de forma, vamos dizer assim, de forma mais tranquila, em que as pessoas ouçam e entendam os pontos de vista um do outro, e que esse conflito seja uma oportunidade de gerar valor de aprendizagem. Então, para mim, e outra coisa importante é a gente focar nos fatos, porque muita coisa das discussões, às vezes dos conflitos, das divergências de ideias, elas passam muito mais por vieses do que propriamente focado nos fatos, no que de fato aconteceu. Então, acho que essas duas coisas ajudam muito na gestão de conflitos. Sim. A sexta pergunta é se você teria algum caso na prática que gerou bons resultados dentro de uma equipe. Então, posso até citar recentemente, a gente está falando muito de inteligência artificial. E aí a gente fica, e agora, né? Como é que a gente faz? Usa de que jeito? Como? E é importante a gente fazer separar, porque assim, a técnica é muito fácil a gente falar. Olha, você precisa usar a inteligência artificial, né? Então, beleza. Mas como é que a gente faz com que a gestão de pessoas ela consiga de fato, gerar algum resultado com relação a isso? Então, por exemplo, a gente fez treinamentos, e aí esses treinamentos eles precisam virar resultados dentro da sala de aula, dentro do conteúdo das disciplinas, dentro da própria organização da plataforma Moodle da universidade. Então, os materiais que são produzidos, se eles forem produzidos de acordo com o conteúdo técnico que foi passado nos treinamentos e gerar valor e a melhor percepção para o estudante, tá ótimo. Não é isso que a gente quer mesmo. E é o que tem acontecido. Agora, tem sempre coisas a melhorar. Acho que esse também é um fato importante dentro da gestão de pessoas, que é um processo contínuo. Sim. A gente está sempre mudando. Uma outra coisa também que a gente vem fazendo, que tem funcionado, que também é um processo de mudança, foi a própria atualização do curso de administração. Nós começamos em 2024, aí nós mudamos toda a grade, aí a gente tem lá um cronograma de atividades, como é que as disciplinas precisam funcionar, os conteúdos, os tipos de questão que são colocados nas provas, tem um modelo. Então, e a gente vem fazendo isso e melhorando semestre a semestre. Todo semestre a gente para,
tiro lá 1 noite, 2 noites na semana de integração, converso sobre esses assuntos, aí o pessoal aprende, tira dúvida e coloca em prática na sala de aula. Entendi. Encerramos mais um encontro. Até a próxima!